pessoa cansa e a pessoa vai embora, não. Às vezes, antigamente falava muito, nossa, os casamentos antigamente dava mais certo. Mentira, gente, dava errado do mesmo jeito. A diferença é que as mulheres eram tão subjugadas que elas não tinham nem opção de se separar, nem opção de gritar por um socorro quando era agredida dentro de casa. A diferença é essa. A diferença é essa. Então, nós precisamos entender sobre as nossas relações. Você precisa trabalhar a relação dentro da sua família para que os seus filhos sejam mais felizes, para que você seja mais feliz, para que os seus pais sejam mais felizes. Porque, gente, meu filho tem 10 anos. Eu seria muito infeliz se daqui 10, 15 anos o Jonatas lá na casa dele tivesse um casamento falido. 10, 15 anos. Gente, ele vai fazer 11. Oh! É engraçado, né? Deixa eu contar um caso pra vocês. 3 mães rindo de mim. Tipo assim, já passamos por isso. Né? Tá bom. Ontem eu tava lendo o livro, eu quero dar um exemplo pra vocês entenderem. Eu tava lendo um livro, eu até postei no meu WhatsApp. Tava lá assim, ó. À medida que a criança cresce, a mãe precisa diminuir. É uma frase de Clarice Lispector. O que isso significa, gente? A Marcela tá aqui, mãezinha, fresca, de 2 meses, Benjamin tá ali, pesado que dói, né? Amo o vovô, fã do vovô, fã da titia. Aí, o Benjamin depende da Marcela 24 horas por dia. Quando a Marcela sai um pouquinho, ela deixa ele com a gente. É engraçado que ela deixa a bolsinha dele e um potinho de leite congelado, né? Leite do peito mesmo, ele tá só no peito. Aí, a gente descongela e coloca na mamadeira, ele mama, né? Aí ela fala assim comigo, ô cunhada, ele não deve mamar não, ele acabou de mamar. Eu falei, não deve não. Gente, dá 1 hora, 40 minutos que ele tá começando, taca a mamadeira nele, ele adora, a boca suja de leite, ele faz a festa, né? Só que eu não sei se provavelmente vocês já perceberam, mas quando ele tá lá em casa, por exemplo, e ele fica mais de 2 horas sem a Marcela, ele fica inquieto. Aí a Marcela chega, ele escuta a voz dela, ou ele a vê, ele acalma. Por quê? Porque ele depende exclusivamente dela. Ele só existe a partir do olhar dela. Isso é ciência. Aí, olha que interessante. O Jonatas, meu filho, 10 anos, segunda-feira foi para casa do pai. Falou assim, mãe, volto terça à noite. Pensei, duvido. Mas tudo bem, tá de férias, né? Aí, terça à noite passou, quarta, quinta, e eu mandando mensagem. Oi, Jonatas! Oi, Jonatas! Oi, Jonatas! Nada, não responde, nem dá sinal de fumaça. Aí eu mando mensagem pro pai. Tá tudo bem aí? Claro que tá, né, Gil? Eu quero saber. Oficialmente. Tá tudo bem. Eu falei, já tá querendo ir embora? Não. Aí falou assim, ele pediu pra falar com você que vai embora sábado. Eu falei, não vai vir. Me ligou ontem, 5 dias depois. Mãe, não sei que dia que eu vou embora. Eu falei assim, ó, sexta-feira eu vou viajar com o papai. Nós vamos lá pra casa da Bisa, a avó do Leandro, né? Aí ele, então eu vou embora na quinta. Ele só vai embora porque eu vou viajar. Se eu não fosse viajar, ele ia vir domingo à noite, porque tem que ir pra escola segunda, né? Acho que na outra ainda, nem sei. Gente, ele não quer saber. Mas manda mensagem pra minha mãe, você compra isso pra mim? Eu falei, safado, né? Mas olha a diferença. Seria uma tragédia se o Jonatas dependesse de mim exclusivamente com 10 anos, como o Benjamin depende da Marcela. Sabe o que significa? Quanto mais a criança cresce, a mãe precisa diminuir. A mãe diminui, a mulher não. Porque eu tenho inúmeras outras coisas da minha vida além do Jonatas. Ser mãe é uma função minha, não é a minha identidade. Eu sou Fernanda. E outras coisas. E aí, isso é muito interessante, por quê? Porque tem muita mulher e muito homem que coloca os meninos debaixo da asa assim, e o menino não sabe nem falar o nome. Um amigo nosso, psicólogo, foi atender uma pessoa e ela tem nome composto. Aí a menina, ela não sabia nem qual nome ela gosta de ser chamada, porque é a mãe que determina. Gente, isso é uma tragédia. Porque são mães que não diminuem de tamanho. Por exemplo, meu pai chegou lá com a minha avó no consultório. Ele era adolescente, minha avó adulta.
E aí tava lá o nome. Domingos Donizete. 17 anos, né? 7 anos? 17 anos. É o caso. Vamos ilustrar. Meu pai com 17 anos, minha avó com 60 anos. Porque quando a gente vai atender menor de idade, a gente precisa conversar com os pais primeiro. Aí chega a duplinha lá, né? E aí o psicólogo falou assim: Oi, Domingos. Aí a minha avó falou assim: Domingos não, Donizete. Como se ela chamasse meu pai de Donizete. Aí o psicólogo falou assim com ele: Como você gosta de se chamar? De ser chamado? Aí ele não responde, porque ele não sabe. A mãe que determina como ele é chamado. É uma mãe que não diminuiu e uma criança que não cresceu. E aí na psicanálise, existe um nome na psicanálise chamado Donald Winnicott, que ele fala do conceito da mãe suficientemente boa. Que mãe é essa? A mãe que é dispensável. A mãe que deixa o pai entrar, a lei entrar, a sociedade entrar. É a mãe que faz com que o filho seja independente ao longo da vida, aos poucos. Gente, relação simbiótica, essa relação que você não sabe onde um começa e o outro termina. É tudo misturado, é tudo fusionado. Isso é uma tragédia emocional na vida de qualquer ser humano. Então, tudo isso está dentro das relações. Tudo isso está dentro. Está dentro da nossa realidade. A sua vida precisa tomar um rumo na sua casa. Irmão, isso é muito sério. E aí a gente precisa entender até que ponto é amor, até que ponto é manipulação. Não existe boa manipulação. Manipulação é para quebrar na nossa casa em nome de Jesus. E aí a gente continua nessa reflexão. Porque o que mais existe dentro das famílias é a ruptura. O que é ruptura, gente? Ruptura é quando a gente comete um erro. Ruptura são os momentos em que nós nos desentendemos ou é só lá em casa? Só eu, Leandro, que desentende. Só eu que perco a mão, às vezes, no que eu falo com meu filho. Todo mundo tem ruptura dentro da família. São as suposições erradas que nós fazemos. São as vezes que nós nos magoamos. E tudo isso é inevitável. Toda relação que é relevante, que é importante, toda relação que é íntima e toda relação familiar vai ter ruptura. Todas. Só que a ruptura em si não é tanto problema. Sabe o que é mais importante? A reparação. A reparação é o que realmente importa. Você vai errar, você pode errar dentro da sua casa, você vai errar, mas a forma como você conserta ou tenta reparar esse erro é o que mais conta. Vou ilustrar. Outro dia, era um sábado, Jones me chamou para assistir um filme. Fui assistir Turma da Mônica, live action, muito legal, gente. Turma da Mônica é ótimo. Fui assistir com ele, mãe, quer pipoca. Fui lá e fiz um balde de pipoca, né? Aí o Jonatas, glória a Deus por isso, nasceu com a personalidade 90% do meu irmão. Olha a cara de alegria com isso. Eu espero que o Benjamin faça justiça e seja parecido comigo. Aí a Marcela, para! Né? E aí, o Jonatas tem uns... Gente, o Jonas faz coisa que o Israel fazia, ele nunca viu o Israel fazer. Quando o Jonatas nasceu, o Israel tinha 17 anos. Ele foi assistir filme, virou de cabeça pra baixo e ficou assistindo de cabeça pra baixo. Ficou com as pernas pra cima, que tamanho de homem, tá quase meu tamanho. E eu falei assim, Jonas, para com isso, você vai derrubar a pipoca. E ele continuou. O que aconteceu? Desequilibrou, meteu o pé dentro da bacia de pipoca, espalhou milho, pipoca, sal. Meu sofá ficou todo cheio de sal. Sofá marrom, sal todo lá. Eu falei assim, tá vendo? Eu falo, você não me escuta. Eu falo, parece que não aprende. Aí ele murchou, pegou tudo. E eu falei, aí não aprende, pega aí. Aquele jeito, né, que o homem tem desde criança de arrumar as coisas. Né? Uma pipoca de cada vez. Eu falei, Jonas, arruma esse trem logo. E eu bravo. Aí eu ajudei ele, terminou. Isso era o sábado. Tem gente que pensou assim, fez certo, né? Nossa, que mãe permissiva. Vai chegar a facada. Na segunda-feira eu saí com o Jonas. Na rua, o Espírito Santo me tocou. Você foi muito infeliz nas suas palavras.
Aonde que eu fui infeliz? Quando eu falei assim, você não aprende. E aí eu cheguei em casa e conversei com ele. Falei, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Eu te chamei a atenção porque você me desobedeceu e eu não tô pedindo desculpa por causa disso. Mas eu tô te pedindo desculpa por uma coisa. Porque eu falei que você não aprende. Você não pode aceitar nenhuma palavra negativa de quem quer que seja. Inclusive da minha parte. Porque eu errei com você, vou errar outras vezes. E vai ser sem querer. Mas você não pode aceitar. Ele, tá bom, mãe. Aí eu repeti tudo de novo. Ele, tá bom, mãe. Falei mais uma vez só pra garantir ele. Tá bom, mãe. Então tá bom. Pedi desculpas. Por quê? Porque nós, pais, ouvimos, dentro da igreja mesmo, em geral, qual que é a máxima? Pai e mãe não pede desculpa para filho, porque senão perde a autoridade. Quem nunca escutou isso, né? Gente, não é pedir desculpa porque você corrigiu, não. Corrigiu, tá corrigido, a correção é feita. Mas se você passou do ponto, se você falou alguma palavra de maldição, se você bateu além do que deveria bater, porque eu sou contra bater em crianças. Eu nunca apanhei, eu nunca bati no Jonatas, e o Jonatas é muito bem criado, graças a Deus, e a minha família. Modéstia à parte, né? Gente, é o diálogo. Agora, bater é mais fácil. Bater, você fala menos, mas você sofre mais. Ô, Fernanda, mas eu fico pensando, né? Devo pedir desculpas ou não? As crianças precisam, sim, de pais autênticos, sinceros e verdadeiros, e não de pais perfeitos. Por que elas não precisam de pais perfeitos? Porque os pais perfeitos não existem. Sabe o que vira esses pais perfeitos? Hipócritas. Ah, Fernanda, mas isso aí é porque você é mãe Nutella, mãe anos 2010. Você não sabe de nada, não. Eu apanhei e deu tudo certo. Deu certo? Esse monte de insegurança e trauma que você tem, esse tanto de mazela na sua vida, você acha que deu certo? Eu não tô falando que deu errado, mas olha pra dentro de si. Você acha que você é uma pessoa emocionalmente saudável? Você não acha que você merecia e precisava de uma criação mais humanizada? Não precisava ter apanhado de fio de luz, não precisava ter apanhado de chinelada, cinto, chicote, vara. Você acha que precisava? Existem métodos mais humanizados e hoje em dia é crime. E graças a Deus que é crime. Porque eu imagino tantas crianças que morriam antigamente na mão do pai e da mãe. Na história da fecundidade, da gravidez e por aí vai, fala que antigamente o filho era propriedade do pai. Se o filho desobedecesse, se o pai quisesse matar ele, estava tudo bem. Misericórdia, isso é século XVI, XVII. Gente, que absurdo! E aí, a gente não deve fazer isso. A gente deve pedir desculpa se você passou do ponto. Não deve pedir desculpa por corrigir. Ah, Fernanda, mas qual que é a prova disso? Eu te mostro. Isso aqui, gente, não fui eu que inventei, não. Ah, se eu tivesse inventado isso aqui, eu tava metida demais. Mas olha só, se fingirmos que nunca estamos errados como pais, o resultado pode ser uma criança adaptável demais. Não apenas ao que você diz, mas ao que qualquer um possa vir a dizer. Isso pode torná-la mais vulnerável a pessoas mal intencionadas. Quando você é um pai perfeito e hipócrita, você cria uma criança adaptável demais, uma criança que não consegue argumentar, uma criança que não tem lugar de fala, uma criança que não é ouvida e escutada, uma criança que não é acolhida. Por quê? Se o meu pai nunca me pediu desculpa, se a minha mãe nunca me pediu desculpa, quer dizer que eu estou sempre errado. E eu vou buscar a aprovação das pessoas, porque eu preciso me adaptar às outras pessoas. E não por acaso, vivemos hoje uma realidade cheia de mulheres e homens em relacionamentos abusivos. Por quê? São pessoas que querem se adaptar ao parceiro, porque o pai e a mãe nunca foram capazes de pedir desculpa por algo que eles fizeram de errado. Porque, pasmem, todos os pais e todas as mães erram. Isso vai contra o que a gente quer, mas é a realidade. Não existe um pai e mãe que nunca errou. A Marcela já deve ter errado. 2 meses já deu tempo de errar bastante. Ela tá pedindo desculpa pro Benjamin todo dia. Você conta pra gente analisar. Gente, todo mundo erra. Tem um hino assim, né? Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar.
Um hino, um pagode, eu acho. É assim, gente, é a vida, é a natureza humana. Ah, é sem ver? Aí. Todo mundo vai errar. E aí, a gente volta aqui para as relações, a narrativa que a gente constrói dentro da nossa casa. As crianças, elas são o que nós fazemos e não o que nós falamos. Não adianta, você pode saber a Bíblia de cor e salteado. Seu filho vai seguir o que você faz. E é impossível que nós estejamos em sintonia total com a nossa família, com o nosso cônjuge. Não existe isso. Isso é uma fantasia, gente. Nós nunca vamos estar 100% com todas as pessoas da nossa família. E tá ok. A gente vai se adaptando no processo. E aí eu quero falar um pouquinho de narrativa. Por quê? Teve um psicólogo, olha só. Nós temos existe hoje em dia, né, uma classe de pessoas que são os refugiados. Pessoas que fogem dos seus países de origem porque teve uma guerra, está tendo guerra, e a pessoa foge para o país vizinho para ela sobreviver. Por exemplo, na Venezuela, o pau está quebrando lá, eles vêm para o Brasil para sobreviver, perde tudo. Perde casa, perde bens, profissão, perde tudo. Lá na Ucrânia, estourou a guerra lá da Rússia contra a Ucrânia. Os ucranianos saem de lá, vão para um país vizinho, vão para outro país. Então, quando a pessoa chega lá, ela não tem nada. E aí, um psicólogo fez um estudo, né, para que ele pudesse desenvolver empatia, de se colocar no lugar dessas famílias de refugiados. E aí, ele estava trabalhando com uma determinada família, que era um pai, uma mãe e 3 filhos, 3 crianças. E aí ele foi, né, cheio de tato, cheio de jeitinho, assim, e foi conversar com a família. Falei assim, aqui, como vocês se sentem sem ter um lar? Um lar para vocês? Aí a criança falou assim, eu tenho um lar, sim. É lógico que eu tenho um lar. Aí ele, como assim? Aí ele, eu tenho um lar, eu só não tenho onde colocar ele ainda. A gente está procurando um lugar para colocar esse lar. Sabe por quê, irmão? Isso é tão forte, isso é tão maravilhoso. Porque não importa se tem uma casa, se tem um lugar para morar, porque esses pais construíram uma narrativa para esses filhos de falar o seguinte, o mais precioso dessa família, a gente preservou, que são as pessoas. Existem muitas crianças infelizes em lares luxuosos, em casas próprias, e muitas crianças felizes morando de aluguel. Só que quando você amaldiçoa o aluguel que você paga todo mês, você está construindo uma narrativa de derrota. Essa desgraça de aluguel, essa desgraça de casa. Fernanda, como que eu vou construir uma narrativa abençoada quanto ao aluguel? Não é fácil. Assim, meu filho, sabe por que a gente mora de aluguel? É porque quando a gente enjoa dessa casa, a gente arruma outra. Você quer uma casa laranjada? A gente muda para uma casa laranjada. Vai vender uma casa para você ver quanto tempo que demora para vender. Agora, mora de aluguel. Qualquer hora, você fica de olho aí na oportunidade. Gente, é muito simples. Não é fácil, mas é simples. Você construir uma narrativa. Casa é diferente de lar. Ter uma casa não significa que você tem um lar. O lar são as pessoas que estão dentro dessa casa. Outra coisa, os estudos comprovam que eu tenho um lar não convencional. Eu passei por um divórcio, me casei novamente. Quando eu me casei, o Jonatas tinha 2 anos. Quando eu comecei a namorar com o Leandro, ele tinha 1 ano e meio. Então, o Jonatas tem 2 pais. Ele tem o pai biológico e o Leandro, que é o pai de coração, o pai de criação. Não é um lar convencional. Existem outros tipos de lar convencional. Casal homoafetivo, a mulher que cria os enteados junto com o pai deles, e por aí vai. Tem inúmeros modelos de famílias não tradicional. E aí, às vezes a gente pensa, né, na nossa caixinha aqui, ó. Não, filho saudável é filho de pai, mãe, homem, mulher, hétero, crente, religioso, vai na igreja todo domingo. Os estudos comprovam que condições financeiras dos pais e a criação dos pais, tanto a criação que eles receberam, quanto a criação que eles passam para os filhos, causam muito mais impacto do que o modelo de família, sendo ele tradicional ou não. Então,
Vamos parar com essa ignorância de achar que só porque é um homem, uma mulher e os filhinhos, tá tudo garantido. Você vai ter que ralar, você vai ter que criar, você vai ter que amar e todas as outras coisas. Irmãos, nós precisamos criar um ambiente na nossa família de cooperação, colaboração e empatia. E eu vou encerrar aqui agora. Sabe por quê? Filho não é uma coisa que você compra, que você adquire. Ó, engravidei, agora eu tenho essa coisinha, esse bichinho aqui. Criança não é pet. Criança precisa ser vista. Criança precisa ser cuidada. Criança precisa ser amada. Precisa despender tempo para essa criança. A criança nasce e ela vai ser dependente dos pais pelo menos por 2 décadas. Se tudo der certo, nos próximos 20 anos, seu filho depende de você, de alguma forma. E aí a criança precisa de atenção, só que tem muita criança, muito adolescente que não é visto dentro de casa. Crianças que elas são como se fosse um cômodo, um móvel da casa. É uma estante, é um quadro, de vez em quando você olha. Donald Winnicott, que eu falei dele aqui agora há pouco, ele fala o seguinte: olho e sou visto, logo existo. Eu falei que o Benjamin existe a partir do olhar da Marcela. A criança é assim. Ela existe se você a vê. E tem muita criança que não se sente existente, não se sente viva, não se sente valorizada porque tá faltando o olhar do pai e da mãe para ela. E aí, eu quero falar algo para os homens. Tomara que você não se manifeste para você não passar vergonha, se for o seu caso. Mas olha só, tem muito homem que a mulher, o casal tem um bebê, a mulher engravida e o neném nasce. E o homem reclama: nossa, agora minha mulher só quer saber do neném. Minha mulher agora não tem tempo para ser esposa. Minha mulher agora é só mãe. Bonitinho, né? Porque o nenenzinho de 30, 40 anos precisa da mamãe para cuidar dele, tadinho. Gente, eu tô cansada de escutar isso dentro da igreja. Nas rodinhas de conversa, minha esposa não olha para mim mais, agora é só menino. Sabe um dos motivos que isso pode estar acontecendo na sua casa? Porque a sua esposa, além de ter que ser mãe, talvez ela precise ser pai dessa criança também. Porque está faltando a sua função paterna na vida do seu filho. Como que a mulher vai ter tempo? Como que a mulher vai conseguir olhar para o alecrim dourado dela de 40 anos, que está precisando de um carinho do cafuné? Ah, pelo amor de Deus. É hora de você ajudar a sua esposa, não é hora de você dar trabalho para ela, não. É aqueles homens que saem do quarto porque no outro dia ele vai trabalhar. O menino tá com cólica, tá chorando, a mulher se vira. Porque, afinal, do outro dia a mulher não tem nada para fazer, né? A mulher vai trabalhar o outro dia todo, cuidando de menina, amamentando e etc. Então, o que resolve isso tudo? Cooperação, colaboração e empatia. E a gente entra aqui, finalizando. Ninguém sai perdendo quando todos são ouvidos. Todos da família precisam ser ouvidos. Todos são ouvidos, compreendidos e tratados com empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Faça disso uma prioridade na sua casa. Todo mundo escutando todo mundo. Que causa, hein? Isso vai tornar a sua casa, vai torná-la um bom lugar para um bebê ser recebido, um bom ambiente para uma criança se desenvolver e um bom lugar para que as crianças feridas que existem dentro dos adultos sejam curadas. Essas crianças feridas que existem dentro dos adultos são as crianças que vivem dentro de nós. Porque a nossa vida, ela é muito mais infantil do que parece. Fernanda, não entendi isso aqui que você falou. Vou te explicar. Vou desenhar. Ivone Laborda falou isso. Dar o que não tivemos dói, mas cura. Aí tem um desenho aqui, que eu ampliei ele aqui para você entender. Aqui tem uma mulher que é mãe dessa garotinha aqui. E essa garotinha cresceu, virou adolescente, virou mulher, engravidou. Mas ela sempre recebeu as costas da mãe, nunca foi vista pela mãe. Aí o nenenzinho dela nasceu e ela continuou de costas pro próprio filho. E aqui ela repetiu um comportamento. Essa criança aqui, que era ela, está desamparada. E o filho dela também ficou desamparado. Isso se chama padrão de comportamento. Padrão de comportamento que muitas famílias vivem. É um ciclo vicioso. Isso aqui acontece demais, tanto com mulheres quanto com homens. Mas existe um outro cenário. Esse aqui, ó. A mãe tá aqui de costas para a filha. É um filho, né?
A mãe tá aqui de costas para a filha, aí a filha se tornou uma menina, cresceu, jovem, adolescente, virou mulher, engravidou. Só que ela virou de costas pro padrão negativo, teve o bebê dela e olhou pro bebê. E tudo mudou. Dar o que não tivemos, dói. É difícil, mas traz cura. Fernanda, isso daqui para psicologia é quebra de padrão. Mas para nós tem outro nome. Quebra de maldição. E tá ao nosso alcance. Você não precisa ser um pai ou uma mãe como você teve. Você não precisa provocar nos seus filhos o mesmo sofrimento que você teve, que você foi submetido. E aí a gente veio com essa última frase. Numa psicanálise, né, na visão psicanalítica, num processo de psicanálise, descobre-se que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada, ela é dirigida por restos e rastros da infância. O que está doendo em você, essa ferida foi aberta lá na infância. Dá o que não tivemos, dói, mas cura. Fernanda, como fazer isso? Pela palavra de Deus, com a ajuda do seu pastor e do seu líder, com terapia e etc. Nós podemos mudar a realidade da nossa família. E se você crê nisso, eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Vou pedir os meninos para colocar a música de novo, a música que foi ministrada aqui.